Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas, nem ameaças. Prestem bem atenção nisso. Deus aparece em sonho para Labão e diz: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas nessa noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa e de seu pai, por que me roubou os meus deuses? Preste atenção. Por que me roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos meus deuses, aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: não se irrite, meu senhor, por eu não poder levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Então procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertence? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia contas de todo o animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que eu fiquei na sua casa. Até aqui, amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor, a tua santa palavra que o Senhor trouxe para nós esta noite. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco, revela a tua vontade aqui. Amém? É uma história muito conhecida, vocês sabem o caráter de Labão. O caráter de Labão era um homem manipulador, enganador, um homem que tinha uma ganância absurda e era tio de Jacó, um
um outro enganador, um outro mentiroso e um outro manipulador. Jacó, vocês sabem que é irmão de Esaú, os dois gêmeos, filho de Isaac com Rebeca. Isaac, filho da promessa, filho de Abraão. Abraão uma vez pediu para que o seu servo Eliezer fosse até Padã-Arã, onde tinha os seus familiares, para escolher uma mulher para o seu filho Isaac, Rebeca. Rebeca era sobrinha de Labão. Labão, por mais arameu que fosse, por mais ímpio que fosse, ele tinha ouvido sobre o Deus de Israel a partir de Abraão. Não sei se vocês se lembram. Abraão saiu de Ur dos caldeus com sua família, com sua parentela, levou seu pai Terá. Lembra-se que Terá fazia ídolos? Esses ídolos, esses deuses, essas estatuetas que eram deuses, eram feitas de ouro, muitas vezes de prata, de bronze, valiosas. Então o pai de Abraão era um fazedor de ídolos. E Deus vem e fala com Abraão, se revela a Abraão como o único Deus, o Senhor Criador de todo o céu e a terra. Eles vão para Padã-Arã. E lá fica Naor, Terá. Naor era pai de Labão, irmão de Abraão. Então eles ficam nesse lugar, Padã-Arã, que é longe de Canaã. E ali a família foi crescendo. Isaac casou com Rebeca, mas o tio estava lá. O tio de Rebeca morreu. Terá, morreu Naor, mas Labão ficou. E Labão era este homem que Jacó, quando enganou seu pai, roubou a primogenitura de Esaú, enganando seu pai, se fazendo de Esaú. Quando o pai pergunta assim: qual o seu nome? Em vez de Jacó dizer Jacó, ele disse Esaú. Enganou seu pai, desonrou seu pai. Então Esaú quis matá-lo e ele então precisou fugir para Padã-Arã, na família de Labão. Ele foi sem nada, nada. Ele precisou fugir correndo para não ser morto. E ele teve medo. Ele enganou, manipulou, roubou, mas ele saiu sem um tostão, sem pertence nenhum. E foi pelo caminho. Quando chegou a noite, vocês sabem da história, ele dorme, coloca uma pedra, ele vê anjos subindo e descendo, e Deus fala com ele. Diz assim: olha aqui, Jacó, você está indo, mas eu tenho uma promessa na sua vida. Aleluia. Você será pai de nações. Em ti, todas as famílias serão benditas. Glória a Deus. Eu serei contigo. Eu cuidarei de você, eu protegerei você. Você irá, eu guardarei sua vida. E você voltará a este lugar. Jacó tinha ouvido falar de Deus de Israel pelos seus pais, mas não conhecia, não tinha uma intimidade, não tinha tido uma experiência com Deus. Deus se revelou em sonho, ele viu coisas lindas, anjos subindo e descendo as escadas. Deus fala com ele, mesmo assim ele fala: puxa, acho que esse lugar aqui era chamado Cidade de Luz lá, né? Acho que esse lugar aqui Deus está presente, eu vou colocar uma pedra aqui e chamar Betel. E aí ele diz assim para Deus, veja só, o que não é conhecer a Deus verdadeiramente, intimamente, e não ter medo. Ele diz para Deus: olha aqui, Deus, se o Senhor me ajudar, então, eu for e voltar próspero, eu te servirei. O Senhor será o meu Deus. E ele faz essa aliança com Deus, e Deus então fala: deixa ele ir, porque eu vou trabalhar na vida dele e formar um filho de Deus. O nome da nossa mensagem esta noite: formando um filho de Deus. Deus tinha uma promessa, como tem na sua vida. Deus tem planos na sua vida. Deus cuida de você, zela pelas suas coisas, zela pela sua família, zela pelo projeto dele. Desde o ventre da mãe, tanto Esaú quanto Jacó já brigavam. E Deus disse a Rebeca: olha, aí no seu ventre tem 2 nações. E eles vão brigar, mas essas nações vão existir. E o mais novo dominará o mais velho.
velho. E realmente ele saiu segurando o calcanhar de Esaú. E então ele vai para Padã-Arã, vocês conhecem a história. Ele trabalha 7 anos por Raquel, acaba se casando com Lia. Naquela época, a mais velha tinha que casar primeiro. Era a lei do povoado. Labão enganou o seu sobrinho. Ele trabalha mais 7 anos para poder ter a mão de casamento de Raquel, o seu verdadeiro amor naquela época. Casa-se com Raquel. Ali ele ficou 14 anos trabalhando como escravo. Um homem filho de Isaac, rico em bens, rico em terras, rico em rebanhos, foge e se submete à escravidão. Alguma semelhança? Um homem que tinha tudo, e ainda Deus se revela a ele e fala com ele. Muitas vezes, esses somos nós, que nos submetemos a trabalharmos de uma forma escrava para um Deus que não conhecemos. Muitas vezes nos submetemos a coisas que Deus não quer para nós. Mas ali Deus permitiu, porque Jacó, o mentiroso, o enganador, aquele que se achava ganancioso, que queria tudo para ele, precisava ser tratado. E ele encontrou diante dele um mentiroso, um enganador, um ladrão, um manipulador. E Deus assim permitiu, porque o caráter de Jacó foi sendo moído. Ele era obrigado a cuidar de todo o rebanho. Você vê que ele fala assim: eu não dormia de noite, o sono me fugia de preocupação. Quando as ovelhas eram atacadas por feras, todas as ovelhas do rebanho precisavam ser mostradas: olha, essa ovelha foi atacada, então eu não vou pagar por ela, porque ela está destroçada, uma fera roubou. Jacó não levava a ovelha destroçada, Jacó pagava. Jacó assumia, porque ele achava: puxa, é minha responsabilidade essa ovelha, eu deixei a fera vir e pegar, então eu vou pagar. Ele está dizendo: olha, eu trabalhei 20 anos para você, eu nunca te dei prejuízo. Todas as suas ovelhas, nenhuma delas abortou. Ou seja, ele foi um bom pastor. Olha o quanto Deus foi trabalhando na vida desse homem. O quanto ele começou a ser trabalhado na humildade, na obediência, no zelo para um homem mentiroso, manipulador e escravizado. Ele se casa com Raquel e depois então ele começa a receber em rebanho o seu salário. E aí era tudo contadinho de novo. Algumas eram de Labão, outras eram. Mas Deus o prosperou naquele lugar. Ele cresceu absurdamente. O rebanho de Jacó se tornou grande. E ele não percebeu o quanto ele frutificou. Ele casou-se com Lia, com Raquel, teve filhos com as servas delas. Ao todo, 11 filhos que ele tinha ali. E chegou um dia que ele falou para as duas mulheres: olha, vocês vão comigo, eu vou voltar, porque Deus falou comigo, é tempo de eu voltar para a minha terra. E elas disseram sim. Elas estavam muito tristes porque o dote dos 7 anos de trabalho de Jacó, tanto para Lia quanto para Raquel, não foi dado a elas. E por isso talvez Raquel tenha pego os ídolos do pai, os deuses do pai. Há 3 hipóteses para aqueles ídolos. Pode ser porque ela pensou: bom, eles valem porque são feitos de ouro, ou de prata, ou de bronze, então eu vou pegar para uma emergência, porque eles servem, eles têm valor. Ou pode ser porque ela pegou, porque ela sabe que naquela época as pessoas iam consultar os deuses para saber a direção que talvez Jacó estivesse. Ela disse: eu vou pegar os ídolos para que meu pai
não busque os deuses e não tenha direção. Mas essa é uma hipótese muito remota. E então ela poderia ter pego também uma terceira hipótese de que aqueles ídolos comprovavam que aqueles deuses eram do pai delas. E que poderia dizer, é a nossa herança. E nós temos direito à herança do nosso pai, caso ele viesse a morrer. Elas teriam ali algo de segurança comprovando que elas tinham direito. Então não se sabe por quê, mas Raquel trouxe esses deuses, que eram estatuetas muito valiosas, tanto que você vê no texto que Labão vai e indaga: por que você trouxe e roubou os meus deuses? O ladrão vai olhar para o outro ladrão dizendo aquilo que ele pensa que o outro fizesse. Não é verdade? Se eu fosse Jacó, roubaria meus deuses. E ele então aponta: por que você roubou os meus deuses? Ou ele poderia dizer: alguém, Jacó, do seu acampamento pegou os meus deuses. Mas ele se espelhou em Jacó. E eu queria falar com você justamente as 5 indagações para que você entenda normalmente como as pessoas trabalham na vida com você e comigo. Em primeiro lugar, Labão chega com o seu exército, com os familiares, com seus servos. Ele tinha ficado tosqueando as ovelhas, e foi nesse tempo que ele foi distante do acampamento, que ele foi tosquear as ovelhas, que Jacó pega a sua parentela e foge. Então ele andou 7 dias, ele já estava exausto, então ele chega com fúria, mas Deus tinha falado com ele. O zelo que Deus tem na sua vida é tão grande, que ele é capaz de aparecer para o ímpio e dizer: não mexe com ele, não mexe com ela, porque ele é meu. Eu vi uma vez o Luciano Subirá, quem conhece o pastor Luciano Subirá, e ele contou numa das pregações dele que tinha um bruxo que ele conheceu e viu um testemunho, e que o bruxo fazia trabalhos com pessoas falecidas de pouco tempo. E o bruxo, então, quando foi desenterrar aquela noite o cadáver, estava lá no cemitério, ele tinha comprado o cadáver, apareceu um anjo caído atrás dele e disse: ei, larga isso aí. E ele disse: não, eu vou fazer o trabalho, eu recebi para isso, eu paguei por esse cadáver, eu vou pegar esse cadáver. E o anjo caído, o demônio, disse: não. Ele disse: não, esse é daquele lá de cima, esse você não toca, porque senão você morre agora. O bruxo largou imediatamente, porque há um dono sobre você. Há um Deus que pôs um selo na sua vida de pertencimento. Você pertence a Jesus Cristo. E assim como ele fez com Jacó, ele faz com você. Ele fez uma promessa a Jacó, mas ele permitiu o tratamento. Algumas vezes Deus nos coloca em tempos difíceis. Ali Jacó trabalhando como um escravo, trabalhando como um mentiroso, manipulador, usurpador das suas coisas. Muitas vezes nós vamos para desertos que nós não entendemos o que está acontecendo, mas é o permitido do Senhor para tratar o nosso caráter. Aqui Deus estava tratando do caráter, expurgando todo engano, toda mentira, toda ganância sobre a vida de Jacó. Jacó estava enganando o seu próprio eu, e ele estava completamente fora da identidade de quem ele era. E veja, Deus se revelou para ele: eu vou com você, eu vou guardar a sua vida, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Ele nem deu bola. Às vezes Deus fala conosco e a gente não dá bola. Às vezes Deus fala na palavra, às vezes Deus fala aqui do púlpito, às vezes Deus fala com você na sua oração, quando você está no seu escritório, quando você está na sua casa, quando você vai dormir. Deus fala com você: eu sou contigo, pode ir. Mesmo assim a gente não acredita.
E ele ficou com tanto medo de Jacó que ele se colocou, com a culpa que ele tinha enganado ao pai, ele se colocou debaixo de um homem ímpio, de um homem mau, de um homem cínico, de um homem manipulador. E veja como Labão chega ali e ele começa a deturpar a história. Labão chega como vítima. Por que você fez isso? Você não deixou me despedir das minhas filhas. Você não deixou me despedir dos meus netos. Eu teria feito uma festa para vocês, teria feito tal jantar, teria feito um carneiro. Cinicamente, de uma forma hipócrita, dizendo que ele estaria feliz para uma festa. Então ele deturpa, se vitimiza e coloca Jacó como culpado. Jacó mais uma vez se sente culpado, se sente com medo. A culpa, a falta de entendimento de quem somos, de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, nos leva a andar com medo, nos leva a andar como escravos, nos leva a não enxergar, nos leva a ter cegueira espiritual de quem somos e o que Deus tem para nós, porque nós temos culpa do passado. Não foi trabalhado no coração de Jacó o que ele fez com o pai. Ele chega diante do pai com um guisado, uma panela, entrega para o pai cego, velhinho, e ele diz: sou eu, Esaú, me dá a minha bênção. Dá a bênção da primogenitura, ou seja, a maior riqueza, toda para mim, eu quero tudo para mim. E ele chega então, rouba a bênção, o pai o abençoa, e a bênção valeu, porque a bênção do pai valeu para Jacó, ele recebeu essa bênção, tanto que depois veio Esaú e o pai Isaac disse: agora eu não posso mais te abençoar. O que eu abençoei para Jacó está dado e não pode ser retirado. Então, ali estava Labão na frente de todos, envergonhando a Jacó. E Jacó se colocando ali, justificando, como se ele realmente tivesse culpa. Então ele pega e fala, no verso 26 a 30: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar? Teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos, minhas filhas, para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Vocês se lembram de uma palavra que foi dita a Jesus? Pilatos: ei, Jesus, sabia que eu tenho poder para te condenar, para te matar? O que Jesus disse? Nenhum poder foi te dado se não fosse do céu, do meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Não há nenhum poder dado a ninguém se não for dado por Deus. Tanto que Labão disse: eu tenho poder para fazer algo mal para você, mas o Deus dos seus pais, o nosso Deus, apareceu para ele e disse: não, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perde o controle da sua vida. Quando o inimigo, Satanás, vem te atormentar, vem te tirar a coleira do Senhor, dá só uma puxadinha. Aqui não. Quieto, cuidado, não faça nada, não ameaça, não responde, não emita palavras sobre ele. Ou seja, não coloque palavras contrárias sobre a vida do meu filho, da minha filha. Nem palavras contrárias o Senhor permite que fale da sua vida. Quando Deus quer, Ele fecha a boca do leão, fecha a boca do lobo. Porque o Senhor disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas é
deixarei, não te abandonarei jamais. Amém? E então Labão se coloca ali de vítima, e a última queixa que ele diz é: e os meus deuses? E aí tem aquele clima todo. Labão entra na tenda, uma tenda, outra tenda, e tem aquele clima. Se ele achar, ele diz: olha, eu não roubei nada de você. E ele não sabia que realmente a Raquel tinha colocado dentro da célula do seu cabelo, e ela sentou ali e disse: se você tocar na célula, eu estou impura hoje, você ficará impuro. Labão não tocou e não levou os deuses. Eles ali fizeram uma aliança que cada um não poderia mexer com o outro. Mas veja só, o mais importante que você guarde disso é que as relações normalmente são de interesses. O que Labão tinha, tanto quanto Labão quanto Jacó, tinham relações de interesse, relacionamento utilitário. Normalmente, no mundo, as pessoas são egocêntricas, egoístas. Assim foi com os dois, tanto Labão quanto Jacó. Mas Deus estava trabalhando na identidade de Jacó. Vocês sabem a história que Jacó então vai, eles fazem uma aliança, cada um vai para um lado. Nunca mais Labão foi visto, porque Deus interviu na história. Jacó vai para um lugar então encontrar o seu irmão, que soube que ele estava vindo, Esaú, e prometeu matá-lo. Ele estava indo de encontro novamente, com medo de que ele viria ali. E ele vai então orando, e tem um momento que ele pede que a família vá na frente. Ele fica para trás em oração, com muito medo. Mais uma vez, ele estava com muito medo. Ele senta num lugar à noite e passa a ficar orando de que ele encontraria com o ódio, com a ira que o irmão está. E Deus mostra para ele anjos. Mais uma vez, Deus se revela para ele dizendo: não se preocupe, eu estou com você. Tem anjos aqui. Os anjos estão com você te acompanhando. E ele então vem subir, se levanta, não desiste, embora o medo, ele continua. Tem vezes que a gente continua até com medo, porque Deus está conosco, porque o Espírito Santo está conosco. Se não fosse o Espírito Santo, todos nós teríamos desistido tão facilmente de tantas coisas. Você teria desistido de conseguir realizar alguns sonhos na sua vida se não fosse o Espírito Santo de dizer: vai, continua. Não olha para as circunstâncias, não olha para as portas fechadas, não olha para o que estão falando, para as más notícias, não olhe para as estatísticas, continua, porque eu estou contigo, porque lá na frente eu conheço o teu futuro, e o teu futuro é de paz. Não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, porque eu conheço o seu coração, mas eu conheço também o meu poder. Então Deus está dizendo: o meu poder é sobre a sua vida. Não há impossíveis para Deus, porque pode haver o que for, a tempestade que for, as circunstâncias que for, governo político, entra governo, sai governo, eu estou com você. Quem é da minha geração mais velha, nós vivemos uma série de governos políticos, uma série de dificuldades em vários governos. Economia sobe, economia desce, economia sobe, economia desce, e a gente foi. A gente chegou aqui. E assim na sua vida. Uma hora você tem emprego, uma hora não tem emprego, uma hora a coisa está facilitadora, outra hora está muito difícil, mas nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Porque o Espírito Santo está contigo e diz: continua. Glória a Deus por isso. Então Jacó continuou, mesmo sabendo das suas imperfeições, sabendo da sua limitação, sabendo dos medos, ele vai e continua. E ali, quando ele chega num lugar que chamou depois de Peniel,
à noite, vem um homem. Vem um homem e luta com ele. E esse homem luta com ele a noite toda. E esse homem, que é uma teofania, é Deus, luta com Jacó e vê que não vai conseguir fazê-lo desistir. Olha só, Deus vê que não vai dominar Jacó e diz: me deixa ir. E ele diz: não, não te deixo, enquanto não me abençoares. E aí então Deus diz para ele: qual o seu nome? E ele diz: Jacó. Ali ele foi liberto, porque ali ele falou a verdade de quem ele era. Ele não precisou mais mentir que ele era Esaú, como mentiu para o pai dele. Quando Deus o chamou a atenção e disse: então quem você é? Qual é mesmo o seu nome? Jacó. Não se chamarás mais por Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel. Aleluia! A nação de Israel. Porque você lutou com Deus. E Deus precisou deixar o manco da coxa. Normalmente naquela época era uma atitude de colocar a mão embaixo da coxa para dizer: está selado o voto. Então Deus sela com ele uma aliança, que em ti serão todas benditas as famílias da terra, como ele havia prometido para Abraão, Isaque e agora para ele, porque ele estava sendo renovado, nascido novamente, com um encontro verdadeiro. Ele verdadeiramente se encontrou com o Deus de Israel e foi transformado, porque ele ali no caminho, veja, no caminho, nós falamos aqui domingo, né? Ruth foi transformada no caminho. Paulo foi transformado no encontro no caminho. Sempre no caminho. E aqui ele estava no caminho, voltando à sua terra, com tanto medo, com tanta culpa, com tantas fraquezas, com tantas aflições. Mas Deus foi o tempo todo forte com ele. Deus foi zeloso, Deus foi cuidadoso, apesar de todas as falhas dele. Ele reconheceu as suas limitações, ele não foi mais ganancioso, ele não foi mais arrogante, ele não foi mais soberbo, ele foi humilde. Um coração humilde, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. E Ele exalta aquele que se humilha e abate aquele que se ensoberbece. Amém? Então, nesse momento, ele precisou estar ali na luta com toda a sua culpa, na luta com todo o passado, olhando para trás dizendo: eu me arrependo, eu sou Jacó, eu não sou Esaú, eu não sou aquele mentiroso mais. Hoje eu sou um homem verdadeiro, hoje eu sou um homem transformado, hoje eu entendo quem eu sou, hoje eu entendo quem Deus é na minha vida. E ali ele teve esse encontro revelador com Deus. Aí Deus vai embora e ele então vai encontrar a sua família. Veja, ele encontra seu irmão. Deus já tinha preparado o coração de Esaú no caminho. No caminho Deus falou com Arameu: Labão, não mexe com meu filho. No caminho Deus falou com Esaú: não toca. E Jacó, perdoa. Deus abençoou tanto a Esaú quanto a Jacó, porque Deus tinha prometido. Embora o coração de Esaú fosse ganancioso, fosse maligno, Deus abençoou, porque Deus não pode retroceder na sua promessa. Deus é fiel à sua palavra. Não há sombra, nem variação, nem mudança. Deus é fiel, apesar do coração mau de Esaú, ele prosperou. Então, quando ele chegou diante de seu irmão, não havia mais ódio, não havia mais rancor, porque ele também tinha amadurecido, ele também tinha vivido uma vida. Sabe quantos anos Jacó tinha quando ele se encontra com Deus ali? 91 anos. Ele trabalhou 20 anos para Labão em Padã. Infelizmente não viu mais sua mãe. Rebeca morreu nesse tempo.
Então ele deixou Canaã, foi para lá, a mãe morreu. Tudo tem um preço, né, gente? Tudo tem um preço de dor, infelizmente. O pecado é o salário da morte. Então, havia ali um trabalhar de Deus para que Jacó pudesse ser Israel. Para que Jacó pudesse comandar os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Havia um plano muito maior de Deus. Então Deus permitiu para que ele fosse, então, no momento certo, maduro. E não tolo, porque Labão uma hora fala: você foi insensato, você foi um tolo. Isso é uma ofensa muito grande para um judeu. E Deus aqui está querendo trabalhar um líder, está querendo formar um líder, quer formar um homem. E hoje nós vemos a juventude, hoje, qualquer dificuldade nos jovens, eles não aguentam um trabalhar de Deus, eles não aguentam não, eles não aguentam passar por dificuldades ou trabalhar 10 anos para ter alguma coisa, eles querem ganhar amanhã no TikTok, eles querem amanhã no YouTuber, influencer. E eu não sei influencer de que eles são, muitos deles, mas ganham, porque eles não têm paciência para construir algo. E não aceitam críticas. Eu sempre falo: olha, queridos, não aceitem críticas construtivas de quem não está construindo nada, de quem não construiu nada, de quem não tem experiência de nada, porque muitos dizem que sabem muitas coisas, mas não sabem nada porque não passaram dificuldade. Nós vivemos num país que nós temos a possibilidade de emprego, nós temos a possibilidade de crescimento, possibilidade de prosperidade. É só querer, é só se esforçar. É só estudar e trabalhar. Mas hoje é a lei do menor esforço. E a lei da ganância para ganhar tudo hoje. E Deus muitas vezes então quer trabalhar para formar homens. Homens de família. Homens que vão conduzir as suas famílias. Saber no momento de investir, de parar, de crescer, de plantar, de colher. Deus dá a direção para o homem da casa. E Deus fortalece a mulher, é aquela que mais traz amor, que traz a doçura dentro do lar. Mas o marido e o homem é que tem a direção de Deus para conduzir a sua família, ensinar seus filhos, homens serem homens, meninas serem meninas. E no momento então que Jacó encontra, ele deixa de ser enganador, ele deixa de ser mentiroso, ele deixa de ser manipulador. Como eu disse, muitas pessoas às vezes se aproximam de você para manipular, se mostram muito amigos, se mostram muito bacanas, mas são manipuladores. Aqui Jacó, manipulador, enganador, mentiroso, morreu. O medo dele caiu, não se sentiu mais culpado, porque Deus encontrou com ele, como Deus hoje à noite está aqui, tirando a sua culpa do passado. Não importa o que você fez no passado, Ele ama, e a graça, a maravilhosa graça do Senhor é o favor imerecido. Jacó não merecia não, mas tinha promessa, tinha graça. Eu não merecia, mas tem graça sobre a minha vida. Tem graça sobre a sua vida, para um novo começar, para um recomeço, para uma vida nova, e a identidade trazida a Ele de filho de Deus. Porque nossos filhos é assim, nós amamos, nós tratamos, mas nós amamos e queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós educamos. Dá trabalho educar, dá trabalho cuidar, mas vale a pena. E Deus fez assim com Jacó. Jacó deu trabalho, mas Deus teve zelo. Todos os dias da vida de Jacó, que ele pode ter chorado, que ele pode ter se sentido só, injustiçado, com medo, porque a pior coisa é viver na ameaça, como o irmão ameaçava: vou te matar, vou até o fim da terra para te achar e vou te matar. E ele então tinha essa ameaça constantemente, mas Deus ali tinha libertado esse homem de todas as ameaças. Você vai morrer, você vai perder tudo,
você não vai ter nada, você não vai ser nada. E esse Deus maravilhoso entrou na vida dele e ele se quebrantou, se humilhou. Labão não. Labão endureceu. Quando Deus apareceu para ele, o Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, Labão tornou-se dura de serviço. Que pena. Teve a oportunidade. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. A oportunidade é para todos, a graça é para todos. Está disponível a graça ainda, porque Jesus ainda não voltou. Ainda a graça disponível para nos arrependermos, nos humilharmos, termos um encontro com Deus e termos uma vida nova. Jacó teve uma vida nova. Não é verdade? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Amém? Amém? Então, nada ficou mal resolvido na vida de Jacó. Ele resolveu com Labão, ele resolveu com Esaú, ele resolveu com seu pai. Deus quer resolver tudo na sua vida, as pendências. As pendências que você tem para trás. Não tema. Vá de frente aos conflitos que você tem na vida. Enfrente os problemas de frente. Enfrente os conflitos de frente. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Em frente, porque quanto mais cedo você enfrentar, mais cedo você vai ser curado, mais cedo você vai ser fortalecido. E o passado vai ser quebrado e as portas vão se abrir. E você vai prosperar no propósito que Deus tem para você, como Jacó prosperou no propósito que ele tinha. Mas há um selo sobre a sua vida, há uma identidade de filho de Deus, há uma identidade de liderança, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, há uma liderança sobre as nossas vidas, há um poder sobre as nossas vidas, como eu falei, de sermos sal e luz, de imantarmos as pessoas, de mudarmos essa cultura. Pastor, eu não sei o que vai ser. Outro dia estava conversando com uma amiga na casa de Mariná. A moça disse: o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Porque existe a igreja aqui. Porque a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra a sua vida, diz a palavra do Senhor. Então nós vamos avançar. Nós vamos mudar a cultura. Nós vamos mudar na área da educação, na área da medicina, na área da indústria, na área do trabalho. Nós é que vamos mudar este mundo. Ah, mas e se vier a tribulação? Já estamos em tribulação. Já estamos vivendo um momento tenso. Mas nós vamos permanecer. Porque embora eles viviam cercados de inimigos, Neemias, quando foi restaurar o templo, cercados de inimigos, Deus deu vitória. E eles venceram. Então, querido, a bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores. Vá de frente com o seu problema. Aquele que mente não minta mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que enganava não engane mais. Aquele que manipulava não manipule mais. Viva o verdadeiro evangelho. Viva com fé. Viva com força. Em frente. Avance. Quebra todas as barreiras. Não temos Senhor contigo. Amém? A bola do Senhor Jesus.